Só eruditos podem liderar a fraternidade de Deus? Se há um argumento que só impressiona quem ama mais um diploma do que a verdade, é o de que apenas teólogos com erudição acadêmica, hebraico, grego e aramaico fluente, podem liderar e ensinar o povo de Deus. Vamos chamá-los de modinhas da liderança erudita. Afinal, segundo a lógica deles, a verdade bíblica se revela apenas em salas de aula de seminários, não nas escrituras abertas com um coração sincero. Mas será que Deus segue esse critério? 1. O currículo dos escolhidos por Jesus. Se Deus só confiasse seu povo a eruditos, esperaríamos que Jesus, ao selecionar seus discípulos, tivesse ido direto às sinagogas, escolhido os fariseus mais bem treinados, os escribas mais versados na Torá, e talvez um ou outro saduceu para dar um toque acadêmico ao grupo. Mas não. Ele escolheu pescadores, um cobrador de impostos e outros homens comuns. Atos 4:13. Pedro, João, Tiago, André. Quantos cursos de teologia tinham? Nenhum. Quantas línguas estudaram na academia? Nenhuma. Mas quantas almas pescaram para Cristo? Milhares. E aqui vem o contra-argumento brilhante dos modinhas da liderança erudita. Ah, mas os discípulos foram ensinados por Jesus. A melhor teologia do mundo. Eles eram instruídos. Logo, não dá para usar os apóstolos como exemplo. O problema nesse raciocínio é que ele ignora o ponto central. O foco não está na erudição que eles obtiveram por terem aprendido com Jesus. O foco está em quem Jesus escolheu para liderar. Jesus poderia ter escolhido mestres da lei, fariseus ou acadêmicos da época, mas ele escolheu pessoas comuns. Isso já diz tudo. Se a teologia acadêmica fosse um requisito essencial, Jesus teria escolhido os melhores doutores da Torá. Mas ele não fez isso. Que lástima. Foram refutados novamente. Aliás, esses gênios que criticam a liderança da organização são os mesmos que idolatram um erudito, que defende transexualismo, entre outros absurdos. Não, você não vai vê-los defender que os líderes da fraternidade devem ter um padrão de moralidade e uma vida de dedicação na obra missionária irretocáveis. Isso não. Mas vocês os verão comparando currículos porque se comparar o caráter e a moral, já viu, né? 2. Os critérios bíblicos. Nenhum diploma exigido. Paulo descreveu bem os critérios para os anciãos e servos ministeriais em 1 Timóteo 3:1-7 e Tito 1:5-9. Curiosamente, ele lista qualidades como ser irrepreensível, ter autocontrole, ser hospitaleiro, ser apto para ensinar, não ser apegado ao dinheiro, governar bem a própria casa. Percebeu alguma exigência de ser fluente em grego koiné, línguas semíticas ou ter mestrado em exegese? Não, nem eu. Paulo mesmo era um homem altamente instruído. Atos 22:3. Mas isso não o impediu de reconhecer que a sabedoria humana é vazia e sem a direção de Deus. 1 Coríntios 1:19-21. Ele mesmo declarou que Deus escolheu as coisas tolas deste mundo para envergonhar os sábios. 1 Coríntios 1:27. Mas parece que, para os modinhas apóstatas, Deus só poderia escolher quem fez pós-doutorado em línguas semíticas e ministra aulas em universidades. 3. Se a erudição acadêmica fosse o caminho, Greg, Geisler e Champlin seriam unitaristas. Agora, vamos testar a lógica dos que insistem que apenas teólogos acadêmicos podem interpretar corretamente a Bíblia. Segundo essa premissa, quanto mais erudito alguém for, mais precisa ser a sua teologia, e mais apto para liderar e ensinar o sujeito será. Certo. Então, como explicam o fato de grandes estudiosos como William Lane Craig, Norman Geisler e Russell Champlin defenderem doutrinas como a Trindade, o inferno eterno e outras ideias que, quando analisadas com base na própria Bíblia, se mostram inconsistentes? Esses homens, longe de serem escolhidos por sua destreza intelectual ou posição social, foram atraídos por Jesus, pelo poder de sua mensagem e pela autenticidade de seu amor. Esses homens são brilhantes em filosofia e teologia. Mas e daí? Isso os impediu de aceitar conceitos extrabíblicos? Se a erudição acadêmica fosse a chave da verdade,
Esses homens jamais teriam defendido doutrinas que entram em contradição com os ensinos claros da Escritura. O que isso prova? Simples. Ser um erudito, ter um diploma acadêmico, escrever livros, lecionar em universidades, não significa nada. Se a erudição secular não é sinônimo de espiritualidade e de estar no caminho correto, então não serve de critério para liderar a organização. Ah, mas não vejo o ensino da organização como sendo profundo atualmente. Meu Deus. Quer um lenço? Muito chororô. Isso é a sua opinião. Para cada frustrado na vida com uma opinião similar, há 100.000 pessoas que não acham isso. Logo, nem preciso refutar uma bobagem dessas. Não é possível refutar opiniões baseadas em frustrações pessoais. Nós vemos o mundo do jeito que nós somos. Um fracassado sempre verá problemas em tudo. 4. A verdadeira qualificação para a liderança espiritual. O critério divino para a liderança sempre foi serviço integral na obra, moral elevada e demonstração do fruto do Espírito Santo. É por isso que, em vez de exigir um currículo acadêmico, Deus usa pessoas comuns, mas espiritualmente qualificadas. As testemunhas de Jeová, por exemplo, não escolhem seus líderes com base em títulos, mas elas seguem exatamente o modelo bíblico supracitado. Um líder não precisa ser o maior especialista em tudo, mas deve ter discernimento espiritual, saber ouvir conselhos, coordenar talentos e tomar decisões alinhadas com os princípios bíblicos. O corpo governante e a comissão de ensino das Testemunhas de Jeová são cercadas por especialistas, estudiosos e eruditos em todas as áreas possíveis. Eles lideram com êxito esses irmãos. Os modinhas querem um cartão de visita? Claro. Dá uma pesquisada na obra erudita das Testemunhas de Jeová, chamada Tradução do Novo Mundo, edição de 2013. Veja a Bíblia de Estudos também, o site jw.org, a biblioteca online, entre outros. Preciso falar mais nada, né? 5. A verdade não está no diploma. Se dependesse da erudição acadêmica, Jesus teria montado um time de escribas e fariseus, não de pescadores e cobradores de impostos. Se a verdade estivesse no domínio das línguas bíblicas, os doutores da lei teriam reconhecido o Messias. Mas Deus age de outra forma. Ele escolhe os humildes, aqueles que demonstram fé verdadeira e um compromisso sincero com sua palavra. Como Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. Portanto, a alegação de que apenas eruditos acadêmicos podem liderar e ensinar a organização de Deus não tem base bíblia nenhuma. É mais uma modinha desses apóstatas fracassados. Entenda, a liderança no povo de Deus não é uma questão de diplomas, mas de abnegação na obra do reino de Deus, ter moral elevada e o fruto do Espírito Santo evidente.